Bom dia, bom dia, bom dia ao som dessa maravilhosa batucada aí. Esporte 901, o jogo é nosso, a emoção é sua. No oferecimento de AGTS, Associação Gaúcha de Trabalhadores da Saúde, na rua Andrade Neves, 155, sala 58, no 519-8058-0101. E curta as melhores colônias de férias do litoral gaúcho e prepare-se para viver momentos inesquecíveis. Tá chegando o final do verão. Tá com problema no teu carro? Tá com apreensão do seu veículo? Seu score está baixo? Está no SPC ou no Serasa? Chame o cara. Chame o Edgar que ele resolve. São 22 anos de experiência a serviço de seus clientes. Ligue no WhatsApp 5199 22 65809. 7 capital de Porto Alegre. Vou repetir. Ligue no 992655809. O Edgar resolve. São 22 anos de experiências. Você quer dar um tapa no seu visual? Então vá na Barbearia Strong, ali na Galeria Universitário, na rua Doutor Flores, 127, sala 03, com o Anderson. No WhatsApp 51998420738. Estúdio de Dança Maria Cristina Futuro, na rua Dona Laura, 556, no 51997695454. Tá com problema no seu celular? BL Celulares, assistência técnica e acessórios. Procure o Henrique lá na Adelino Ferreira Jardim, 358, no Jardim Leopoldina. O WhatsApp é 51991594575. Estúdio by Alana Neils, especializada em unhas de fio de vidro. Marque o seu horário no WhatsApp 51994231640 e deixe as suas mãos bem mais bonitas. Estamos aqui iniciando este programa de esportes com o professor Erli Marola e Deco, mais conhecido como Alcir Varela. Grande Deco. Bom dia, professor. Bom dia, Deco. Bom dia, bom dia. Aí. Bom dia aos ouvintes da Nova Princesa. Hoje nós vamos conversar sobre o nosso esporte amador e profissional do nosso estado, aqui com o Mancorvo e o querido amigo Deco. Aqui estão algumas das notícias do mundo esportivo, notícias internacionais. Olha, o Paulo Roberto Falcão, na ONU, o ídolo do Internacional, discursou na sede da ONU em Nova York, falando sobre futebol, liderança, mudanças para o futuro. Ele destacou como o esporte é uma escola de resiliência e união. Flamengo e Lucas Paquetá. O Flamengo está de olho em Lucas Paquetá, que enfrenta um julgamento na Inglaterra por suposta má conduta relacionada a apostas esportivas. Caso seja banido do futebol europeu, há a possibilidade do retorno ao clube carioca. O ranking de torcidas do Brasil. Flamengo e Corinthians lideram o ranking das maiores torcidas do Brasil, enquanto o Grêmio ocupa a 6ª posição e o Internacional aparece como 10º lugar. Não consigo entender esse tipo de cálculo que eles fazem, mas tudo bem, né? Para mim, eles nunca perguntaram. Para mim. A derrota da seleção brasileira. A seleção brasileira foi derrotada pela Argentina por 4-1 em Buenos Aires, marcando uma das piores atuações da equipe em eliminatórias para a Copas do Mundo. Reeleição na CBF. Edinaldo Rodrigues foi reeleito presidente da CBF com o apoio de clubes e federações. A reeleição é vista como um passo para a criação de uma liga independente no Brasil. Aqui estão algumas notícias também da Libertadores 2025. Domínio brasileiro na competição. O Brasil busca manter sua hegemonia na Libertadores com 7 times representando o país. Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fortaleza, São Paulo e Bahia. Desde 2019, os clubes brasileiros têm vencido todas as edições do torneio. E o Botafogo é o atual campeão. Favorito ao título, Palmeiras e Flamengo lideram as apostas como favoritos ao título. O Palmeiras investiu pesado em reforços como Vitor Roque,
enquanto o Flamengo aposta num elenco completo e no comando técnico de Luiz Felipe. Felipe Luiz. As lesões do Flamengo, o zagueiro Danilo e o meia Arrascaeta serão desfalque nas estreias do Flamengo na Libertadores e no Brasileirão, devido às lesões musculares. Final da Libertadores 2025. A decisão está marcada para 29 de novembro, mas o local ainda não foi definido. Brasília, Montevidéu e Lima estão na disputa para sediar a final. Campeonato Gaúcho. Todo mundo sabe que quem ganhou o Campeonato Gaúcho foi o Internacional, né? Encerrando o jejum de 9 jogos sem conquistas estaduais. O Colorado venceu o Grêmio no placar agregado por 3-1, com destaques para o golaço de falta de Ener Valencia. Até que um dia, né? Ener Valencia também foi premiado pelo gol mais bonito da competição, consolidando sua importância na campanha vitoriosa do Internacional. Começa amanhã, hoje à tarde, né? Começa hoje à tarde o Brasileirão, né? O Colorado já pega uma pedreira pela frente. Né? Direto. Mano Menezes e o Fluminense. O técnico Mano Menezes está focado em conquistar seu primeiro título no Brasileirão com o Fluminense. O time estreia contra o Fortaleza neste sábado, às 18h30, na Arena Castelão. E aí? E o Grêmio, que se prepara para a estreia contra o Atlético Mineiro, o que vocês acham? Bom, a respeito de Grêmio, eles já têm uma equipe, né? Mas é a formação ali do Quinteiro, né? Eu ontem ainda vi ele está indo com uma equipe praticamente igual do Grenal, né? Com exceção do centroavante que está na Europa. O Brett White. Fazendo tratamento. Foi para a Europa fazer tratamento, o Brett White. É só no Brasil que acontece essas isso coisas. aí. Né? Então é assim, mas eu acho que eles estão com essa equipe. Agora vamos ver o resultado hoje aí na Arena, né? E o Inter contra o Flamengo? Alguém viu alguma coisa? O time vai ser o mesmo do Grenal? Tem uma dúvida ali do Valença com o Borré ali, né? Mas o Vitor Gabriel volta. Na zaga tem entra o Juninho. Estreia. E entra o Wesley também. Sai o Carboneiro e entra o Wesley. Boa observação, é isso aí. Não, mas eu acho que é... Eu acho que é por aí, não. 90%, tem muito o né? que inventar, né? Não tem como inventar. Não tem como Não inventar, tem como né? inventar. Eu acho que é isso aí. É o time que tem que fazer. Olha aqui, ó. A formação a provável escalação do Grêmio, né? Numa formação de 4-3-3, é Thiago Volpe, Lucas Esteves, Wagner Leonardo e Gemerson. João Pedro ou Lucas Serrote. Eu ia falar do Lucas Serrote. Mas o João Pedro tá voltando também, né? Na No meio-campo, Vila Sante, Dodi Camilo, Amuzu, Edenilson, Christian Oliveira. E no ataque vai entrar o Arezo no para lugar do substituir Bright, como centroavante no lugar do Ontem eu vi que estava previsto o Igor, esse menino aí. Igor Serrote na lateral direita. Mas esse Amuso, ele é atacante, né, cara? Ele não é meia. Ele vai jogar do lado desse... Nossa. Do Arezo, né? Do Arezo? Ele é atacante, mas o Quinteiro tem usado muito ele pelo lado esquerdo, né? O lado esquerdo do ataque, mas... É que o time do Grêmio tu não tem muito o que fazer também, né, cara? É isso aí que tem. E o negócio é trabalhar mesmo. Trabalhar. Eu sinceramente não acho o time do Grêmio um time ruim. Não, entendeu? eu falei já. Eu também não acho. Eu também não acho. Eles têm um plantel bom agora. Falta organizar o time. treinamento, né, tchê? Eles falaram também com o Ejar também, né? Cuejar e aquele que veio, como é o Camilo? O Camilo, né? Vem na minha cancha. Ele vem com um meio de campo meio forçado. O Camilo, ele tá rendendo mais que o Cuejar, né? Hoje. O Cuejar, sempre pintaram o Cuejar como um craque, né? Eu nunca... em outros clubes que ele jogou, eu acho que ele jogou no Flamengo. Flamengo. Aqui no Brasil foi o Flamengo. Não vi muita coisa também assim. Não vi muito. Não chamava muita atenção. Lá na Arábia também ele não chamou muita atenção. Tanto é que ele... Em 6 anos ele jogou por 5 times. Tanto. Sim. Né? É que eles estavam apostando nesse menino, o Dodge, né? Uhum. Mas
O Dodge, eu acho que ele é guerreiro, mas eu acho ele fraco fisicamente. Fisicamente, né? Ele até dá um bom combate É. e tudo, mas ele é fraco fisicamente. Os caras encostam nele, jogam ele longe. Ele não tem uma, É. Tá, uma mas boa estrutura. o Igor Serrote, cara, é ou não é? O que. É. Não sei o que dá pra esperar do Igor Serrote também, né, cara? Acho que esperar Porque bem. eu acho ele muito afoito. É, sim. muita A força. Afoito, né? É, É jogador com 30 de relógio já tá com um amarelo. Né? exatamente. Entendeu? É. Aí tu imagina jogar ele e o Kahneman no mesmo lado. Ai, vai ai, dar- Ah, sim, com Tem certeza. mesmo primeiro com tempo tudo certeza. amarelado ali. Sim, Com certeza não passa do primeiro tempo, né? passa o primeiro tempo. O Serrote, eu acho que ele, é como o Deco falou, ele é muito afoito. Muito, muito. É bom jogador, tudo, mas só que tem que, né? É que o alguém Brasil. tem que chegar aí pra dosar aquela vontade demais dele que ele tem. Eu observo o Brasileirão assim, ó. Como são 18 jogos em casa, 18 fora, né? Tem que fazer ponto em casa. Não dá pra perder. Fazer ponto entre os 3 pontos. E buscar fora o empate, né? A vitória, claro. Porque se deixar pra depois, quando tu vê, tu já passou 4, 5 rodadas aí, não busca mais, né? É que são, Sim, eu acho que a arrancada é fundamental. Isso, é. e são jogos de 3 pontos, né? É. Então tu tem que fazer os 3 pontos em casa. É. É a obrigação de ganhar. É, Interessa contra quem que seja. É. Entendeu? Sim, tu perde uma partida, 3, 4 passam na tua frente, né? É. Esse que é o problema, né? E o Inter, quem sai jogando, Antony ou Rocher? Ontem eu vi na imprensa, vai ser o Rocher que vai sair jogando. Eu também ouvi que vai ser o Rocher. Diz que ele fez um partidaço lá na, Pô, no quanto Uruguai. no Uruguai. Diz que ele jogou demais. sentiu no final do jogo o joelho, agora não sei, né? Também, né? Mas é que na realidade ele saiu por lesão, né, cara? Então, automaticamente ele teria que voltar É, como tem que titular. voltar. Sim. Aí depois sim, É. né? No decorrer. No decorrer, se não. Se falhar alguma coisa, ou sentir alguma coisa, aí entra o ano. É, e tem muitos jogos, é Brasileirão, é Libertadores, é Copa do Brasil, né? E na realidade mesmo a gente não viu o Anthony, né, cara? Não dá pra. Ele ter uma teve, base pouca, no Campeonato Gaúcho, né? ele teve poucas atuações onde ele foi o melhor em campo. É. Sim, É. entendeu? É. Mas Já não foi o caso do Grêmio, que o Thiago Volpe, aquele ali, foi o melhor em campo em 2 ou 3 partidas. Mas o o- pré-requisito dele foi os pênaltis que ele defendeu na Copa do Brasil, aí veio somando, aí chegou no Grenal, né? Mas o Anthony já demonstra uma boa maturidade, né? 22, 23 anos, né? 22 anos. É. Entendeu? Ele já tá bem É bacana. um bom bacana. reserva, É né? um bom reserva. É. Um bom reserva. É. E a nossa lateral direita? Eu digo a nossa porque eu sou identificado, eu sou colorado. A nossa lateral direita, É. esse rapaz, o Aguirre, ele tá num crescente. Ele É, tá tá num no crescente, ele tem força e tal. Vamos ver, ele fez esses últimos jogos do Gauchão, foi bem, não comprometeu, mas para grupo, Cara, o futebol, na realidade, ele é continuidade, né, cara? É. Se tu botar o cara hoje, botar ele daqui a 4 jogos, ele não vai render. Entendeu? Agora, tu tira, colocar bota, ele numa tira. sequência, É, claro, tem pô, que dar ele vai cada sequência. vez vai melhorando. Esse Aguirre É. tá cada vez melhorando mais, né, cara? Sim, pelo menos ele tá passando da linha do meio de campo e tá conseguindo fazer cruzamento, coisa Não, que... tá correspondendo, tem que manter. No início. É. Cara, eu confesso que a primeira partida que eu vi do Bernabé, cara, primeira partida que eu vi uma partida dele no Beira-Rio ali, eu digo, bah, mas que o Inter quer... Na época do Cudê ainda? Ele jogou mal, perdidaço, assim, não ganhava uma, chegava atrasado em todas, né? Aí depois que o cara teve sequência, como tu falou, né? Sequência, Ele é agudo, ele vai bem, é um tapa rápido na bola, ele jovem, isso é importante. corre bastante, marca bem. O problema é a convicção do técnico. Ele chega, ele faz ele dá aquela geral, testa os caras, aí ele bota eu vou montar o meu time. Então, esse aqui não vai, esse aqui não vai, esse aqui não vai. Pronto, é convicção do técnico, né? Agora, é a visão que ele tem. Daqui a pouco o Roger viu nele o que o Cudê não viu, né? É verdade. Mas o Cudê não enxergava nada. Não. Infelizmente o Cudê não enxergava E é que eu falei, nada. e até depois as entrevistas dele tu não entendia Ele nada. não enxergava nada e não falava nada também, né? ET não saía do ET. Imagina ele dando uma pré-eleição pro pessoal antes do jogo. Cara. Eu nunca me esqueço uma vez o Noriega é comentarista da Globo, né? Falando, ele gritava, tinha que estava sem torcida no estádio, quando o negócio da Covid, aí tu escutava o técnico gritando, né?
Ele escutava a gritaria dele, gritando com os caras, tudo, né? Daí o Dorneck disse assim, olha, essa rapaziada do Internacional não vai dormir essa noite, vou escutar a voz do cara a noite toda. Porque ele gritava o tempo todo e grita, né? Só que naquele tempo ele escutava mais, né? Porque não tinha... Mas só que gritar eu não entendo. Não entendia nada também, né? É. Que gritar por gritar também. E o Vitão, hein? Seleção ou não seleção? Tá na minha relação, né? Ah, Só pelo o- menos entre 50 que cara, queria. Vamos ver se o próximo Esse- treinador bota ele Eu pelo menos na também relação. concordo contigo dele. É. Ele tinha que estar pelo menos entre É. os 50. Ele não está entre os 50. Pois cara. é. E é o melhor zagueiro que a gente tem. Atualmente. Por isso no que eu tô Brasil. dizendo, acho que agora ele vai ser convocado ou vai pelo menos entrar na O Léo relação. Ortiz passou na frente dele. Passou, 24 anos. Cara, eu sinceramente, eu lembro do Léo Ortiz no Inter. É. Eu não achava É. aquele cracão para chegar na seleção. Até poderia ser um bom jogador. É. Mas aquele craque de seleção... É que assim, ó, caiu no Rio, Flamengo, Fluminense, Vasco, é seleção na certa, né, cara? É seleção na certa. É que a imprensa carioca está colocando, eu até concordo. Ele tem um bom posicionamento da defesa, ele tem um bom É passe. um bom passe, isso ele sempre teve aqui no Inter, né? Isso aí. Então, Mas eu ajuda, né? achava, mas ele no mano a mano, ele era fraco. fraco. Ele é fraco. Os caras passavam, davam Ele um tapa do lado e ele ficava para trás. Sendo que sempre. na seleção agora não é. Todo mundo foi mal, né? Sim. Mas eu achei que ele ia sair bem, mas infelizmente todo mundo é do goleiro no ponto esquerdo, fomos mal. É. Mas o Inter agora tá sem o Vitão é pelo lado direito, né? E O Juninho pelo lado esquerdo. Provavelmente O Juninho, né? o Juninho, né? É. Que será o substituto do Vitor Gabriel e o Bernabé, né? A zaga do Inter tá uma zaga bem estruturada já, né? Eu acho que quem entrar, se Tá jogar... corpada, como diz, Quem né? entrar, eu acho que é capaz de se dar bem, né? É. E esse Juninho aí, eu não, sinceramente, eu confesso que eu não vi jogando. Não, eu nunca vi jogar. Ele Eu- passou eu- pelo Bahia, né? Pois é, diz que falo maravilhas dele, mas eu não lembro. Eu dele. acho que ele passou lá na época quando o Roger trabalhou lá, não foi? Eu acho que é na época do Roger. Mas todo Ele é a indicação do Roger. Sim. Todo o pessoal Como o fala Vitor maravilha Gabriel, né? dele, mas eu não me lembro dele jogando também. É. Não lembro. Tá, e aquele. Como é que é o nome daquele jogador agora? Me fugiu o nome dele. Abner, do Juventude. do Juventude. Pô, aquele é um baita do zagueiro. Pois demais. o Grêmio tá com fazer nessa troca que o Grêmio fez aí, cedeu o Natan lá o gurizão lá pro Do Juventude? e eles estão fomentando para trazer o Barner esse no O Abner. Abner, desculpa. E até agora não foi resolvido. Mas trazer por empréstimo, né? Empréstimo Porque não. ele renovou o contrato agora, É, recentemente. não. É. Com o Juventude. Com o Juventude, e o Juventude tá pedindo um caminhão de dinheiro. Não, e 20 anos, 20 né? anos, um baita Fogo, daquele. baita E negão sabe mesmo. jogar, né, cara? Ah, tá louco. Muito bom jogador. Muito Não, bom. e ele é bom no desarme, É. Sim. é um bom cabeceador É. e sabe se colocar muito bem na zaga. E sabe sair jogando também, né, cara? Tanto Tanto é que ele foi um dos goleadores do Juventude, né? É. Mas o Grêmio tá de buscando. Sendo que hoje, se ele fizer já um jogo, aí são 7 São jogos. 6 jogos, é. É. A partir do 7º já é. não pode passar para outra equipe, né? E a meia cancha do Inter? Fernandão. Fernando, Aham. Bruno Henrique ou Thiago Maia, É. Patrick Vitinho ou Alan Patrick, né? e o Wesley lá pelo lado esquerdo. E o ataque vai ser o Wesley, E o Ener Valencia, É, o Valência. E É, o Borré fica no Borré banco. no banco, Carboneiro no banco. É. Segundo tempo, com tranquilidade, eles vão entrar, né? Vai É. depender da situação. Hoje a gente pode se dar esse luxo, né? É. De ter. De ter Carboneiro, Carboneiro Carboneiro e e Rafael Borré. Borré. É, nós estamos com um banco legal. É, verdade. E o Thiago Maia, hein? Entra nesse time Entra. ou não entra? Pelo que eu. O Thiago Maia entra nesse time, com certeza. Com certeza. É. Com certeza. E Vai ter a chance O dele. Tabata ainda tá lesionado. Ah, sim. O Tabata eu aposto também no Tabata. Eu gosto do Tabata. O jogador pra mim que é um cara inteligente, sabe segurar a bola na hora certa. Daquelas entradas pelo lado esquerdo ali. Na realidade, inteligente Ah. mesmo foi o Roger, que o cara desembarcou na quarta e ele botou no domingo pra jogar. É. E deu conta do recado, Sim. né? É verdade. No jogo que ele fez contra o Grêmio no Grenal passado lá. Não. Tem uma historinha aqui que eu quero contar pra vocês, que é engraçada e é lendária aí, que a gente tem o nosso quadro aqui
histórias ou lendas do esporte, né? Os torcedores da dupla Grenal, isso envolve o jogador Tinga, que jogou tanto pelo Grêmio quanto pelo Internacional. Durante sua passagem pelo Inter, Tinga ficou famoso por um episódio curioso em um clássico Grenal. Conta-se que em um jogo decisivo, Tinga estava tão focado em provocar os adversários que, ao marcar um gol, correu para comemorar bem na frente da torcida gremista. E olha só o detalhe hilário. Ele foi fazer uma dancinha e acabou caindo sentado no chão, arrancando a risada até dos próprios companheiros do time. A torcida gremista, é claro, né, não perdoou e começou a gritar: dança, Tinga, dança, enquanto ele se levantava com um sorriso todo sem graça, né? Esse episódio virou folclore nos clássicos grenais e é lembrado até hoje como um momento que mostrou o lado humano e descontraído do futebol. Tinga, com seu carisma, levou tudo na esportiva e até brincou sobre o assunto em entrevistas posteriores. Você quer mandar algum recado, quer falar alguma coisa, quer discutir algum assunto sobre esporte? Então entra nas nossas redes sociais aí ou faça um contato direto no nosso WhatsApp, que é o 51998 166250 ou 51984200738. Repetindo, 998 166250 ou 984200738. Dê a sua opinião, faça a sua pergunta ao vivo, né? E vamos agora entrar num assunto que com certeza deixou todo mundo de cabelo em pé e atucanado com o scratch da seleção brasileira ao comando de Dorival. Scratch a gente dizia quando tinha uma seleção, né? Sim, quando nós tínhamos seleção, né? Scratch Mas Copa 70. nos papo, anos né? 70 nós tínhamos um time que impunha e colocava respeito em todos os outros clubes, outras seleções. Entrava né? Pois é. Os caras já entravam com medo, né? Lá vem Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Pois é, cara. Cafu. Agora, pô, temos o melhor jogador. Vinícius Júnior, assusta quem? Pois é. Talvez é que nem diz tinha um comentarista aí que dizia assim, ó, assustador de criancinhas. Sabe? Lembra, né? Sabe, né? Sim. Só se ele anda assustando criancinha, porque, pelo amor de Deus, aquele futebol que ele tá jogando, ele não assusta ninguém. Pois é, uma seleção que, bom, para começo é tudo da Europa, né? E há 60 anos que a gente não sofreu uma goleada assim, né? Feia Fala desse dos jeito. hermanos, né? É complicado. E eu tava vendo ontem, saiu um quadro, que isso aí é só para reforçar, a respeito dos empresários que a maioria desses jogadores estão com isso. Por exemplo, tem um empresário, não sei o nome, eu vou botar o empresário A, hoje ele tem 10 jogadores, Vini, Rodrigo e etc, tudo na mão dele. 10 jogadores na seleção É, dele. dele. E aí depois vem o empresário 2, que tem 2 ou 3, que também é empresário de jogadores que estão lá na Europa, aqui no Brasil, e vai decrescendo ali. Então é o seguinte, a maioria desses jogadores estão empresários e eles têm esse vínculo aí com a CBF. E aproveitar que esse nosso presidente foi reeleito, das 25 federações aí, por unanimidade, os presidentes votaram nele, né? Não, o que eu ia dizer, hoje até a CBF tem empresário, né? É isso aí, os empresários. Tem gente que empresaria a própria CBF. Então fica difícil tu querer fazer uma seleção. Tá louco. Cara, porque uma que essa gurizada aí com 16, 17 anos tá milionário. Pra começar, tá milionário. Então se perder ou ganhar pra eles, Sim. tanto faz, Como né, se cara? diz, eles chegam aí num shopping Praia de Belas, aí um exemplo. O pessoal nem vai em compra, porque nem conhece, né? Sim. Passa direto por Quase aí. direto, nem então. Ou então acho parecido. Não é só. como antigamente, tu saía atrás para pegar um autógrafo, né? Na nossa seleção. Não, eu acho assim, ó, que falta na seleção aquela coisa do amor à camiseta, o respeito à pátria, sabe? Eu acho que eu acho que um time só se faz pelo comando, né? A começar pelo comandante. Eu acho que ele é muito, muito, muito parado. Não é aquele cara sanguíneo, assim.
vamos dizer, tipo o Dunga, como treinador. O Dunga impunha, em primeiro lugar, o respeito pela seleção, respeito pela amarelinha, sabe? E aquela coisa assim, ó, eu tenho nome e tu vai fazer o que eu quero. Eu acho uma opinião aqui também minha, né? Se a seleção brasileira, os jogadores tivesse 10% da garra argentina. Olha a Copa do Mundo, a última Copa do Mundo, a gente começou a perder no começo. Todo mundo dizia, não vai se classificar, os caras se recolheram, foram para um retiro lá. Voltaram, quebraram tudo os caras. Então... Mas olha, nesse jogo mesmo contra o Brasil, os caras fazendo 4 e estavam correndo, marcando o Brasil lá em cima do pô, cara. E o coisa foi falar besteira ainda, né? O Rafinha, né? Esses caras, por isso que eu falo, só pra cabeça, dinheiro, fama, só pra cabeça. O Romário o Romário pode falar, né? O Claro. Romário pode, mas o Rafinha não pode. Mas a resposta não poderia ser aquela. Não, claro que não. Eu vou bater fora, dentro. É complicado, Sim, né? apanhou. Ele apanhou dentro de campo. Não, depois botaram umas câmeras direto nele. Ele pegava a bola, os caras vinham e levantavam ele. Não queria saber. E poderia ser mais. Saiu baratíssimo. 4. Mas é assim, ó. Foi fraco. Essa goleada foi fraca. Vamos se classificar 6 ou 7, a gente vai e tal. Só que lá já há um bom tempo, né? A gente não passa. Quarta de final. É isso aí. Eu falei isso pra um amigo meu que estava lá assistindo o jogo. E esse ano é 48 seleções. E ele disse assim, que eu ouvi o Ricardinho dizendo, não vamos se preocupar que o Brasil vai classificar. Claro. Mas a preocupação não é agora, a minha preocupação é depois. Vamos lá para passar vergonha de novo. Vai até onde? Entendeu? Vamos lá para passar vergonha de novo. Nós vamos passar da primeira fase. Não, com esse time que nós estamos classifica, aí, eu acho que depois não passamos da primeira fase. Às vezes classifica, mas não passa da oitava, e aí vai, né? Porque assim, ó, o que eu acho com uma opinião minha a respeito disso, eu acho assim, ó, que teria que ser feito, pegar essa gurizada aí e mesclar, cara. É muito guri, não tem. O Marquinhos é um cara que joga bem no clube dele, tem moral e tudo, mas, sabe, não tem o xerifão aquele que, tipo, tá vivendo de passado. Não é vivendo de passado, mas na época na época da seleção onde tinha Dunga, Romário e tudo, o Dunga metia a boca em todo mundo. Tu tinha uma espinha dorsal, né? Tu tinha um na zaga, um no meio, outro no ataque. Sim. O Dunga xingava Romário, xingava Bebeto, xingava todo mundo e os caras ficavam quietos e sabiam que aquilo ali era para o bem da seleção. Tanto que eles foram campeões mundiais. Tem uma história falando agora do Dunga, na Copa de 94, que nós ficamos campeões, não? Sim. Que o Romário fez uma reunião que o pessoal tava... o Dunga fez uma reunião com o pessoal que tava preocupado. O negócio do Romário lá, que não vinha para buscar o jogo e tudo. Voltava para marcar. Isso, o Romário não voltava para marcar. Aí eles, não, cara, isso aqui é nosso meio de campo, é comigo e fulano e tal. Deixa o homem lá que ele tem o cheiro do gol. Então, na época, ele já Nós vamos marcar por ele. É isso aí, esse é o termo. Vamos marcar por ele. Isso aí aconteceu na época, em 94. Sim. Pô, mas tinha Dunga, Mauro Silva. Mauro Silva. Tá louco da cabeça? E os caras tomavam-lhe pau, mas eles iam pro pau também, né? Não se preocupava em voltar para marcar. Fica lá para jogar. Eu vou tirar a bola do cara e vou dar para ti. Pronto, tu vai lá e resolve. Vai lá e resolve. E foi o que aconteceu. Em 94 foi o que aconteceu, realmente. E outra coisa que eu acho também é o seguinte, eu acho que o Neymar ele farda e manda naquele time ali. Cara, eu vou dizer, Neymar, tem gente que não gosta. Eu particularmente gosto. Eu já repeti, eu já falei mais de uma vez, ele como pessoa, pra mim não me serve em hipótese nenhuma. Mas como jogador, ele tá fazendo muita falta. Sim. Tá fazendo muita falta. Ele é um dos caras que se entrasse em campo o pessoal respeitaria, né? Exatamente, cara. Que nós estávamos esperando do Vini, que não está acontecendo, né? Sim. O Vini... Mas o Vini não bota medo de ninguém, que nem tu falou mesmo. Se tá assustando, sim. Entendeu? No Real Madrid até ele está correspondendo lá no clube, né? Mas é jogador, tem jogador de clube, né? Sim, jogador de clube. Isso aí também, né? Na época do Raí, Raí no São Paulo era um fenômeno. Foi pra seleção. Seleção, pelo amor de Deus, né?
Até tiveram que tirar ele, botar o tem Mazinho, muitos. foi melhor. É. Melhorou o time. Melhorou o Foi a time. cara do Mazinho. Eu acho que aquela camiseta ali, ela pesa, né, cara? Sim. Aquilo ali pesa. pesa. Todo mundo, imagina todo o Brasil te olhando ali. E a pressão, né? Não é somente olhando, tu tá defendendo a pátria. Tu tá Também, mas defendendo isso aí. o país, tu tá representando o futuro. Quantos milhões de crianças estavam olhando aquele jogo ali? Os seus ídolos. Teve uma Copa do Mundo que os argentinos foram eliminados na segunda fase ali e tal, saíram. Não me lembro qual é a Copa. Eles saíram chorando de campo, cara. Ah, sim. Saíram chorando. Aí o Brasil foi eliminado pela Bélgica. Os caras se apertaram a mão, se abraçaram com o jogador da seleção da Bélgica. Pá, beleza aí, meu velho, a gente se vê e Forte pra tal. vocês. Sorte pra você. Os argentinos saíram chorando, cara, chorando. É É a diferença, né? Eu acho, eu acredito que tenha que haver uma reformulação na seleção brasileira. Claro, em todo futebol precisa essa reformulação, né? Começar dando oportunidade para os nossos jogadores que jogam no Brasil. Joga né? no Brasil, exatamente. Eu acho que se fizer uma seleção no Brasil, Nós vinha conversando isso, conversando isso, né? Ah, tá louco. Eu acho que se a gente for pontuar. Aí desce todo mundo da Europa, né? Os caras ganhando horrores aí, né? Não, e outra coisa Então. também assim, ó, os caras queimando uns jogadores tipo. É, O Hulk é titular da seleção. é, O Hulk é titular da seleção. é. O Hulk é titular, o Neymar Sim. é titular na seleção. Quem mais que tá jogando aí que é nego velho que. É. E eu acho que tinha que ser uma mescla de jogadores mais cascudo com essa gurizada nova. A renovação. Tudo bem, mas É. renovaram para pior. É. Tinha que ter uma renovação com alguns cascudos juntos. É. né? É. Essa teria que ser a renovação. Não uma renovação, só jovem. Tem gente ali que tem idade para jogar na Olimpíada. Então bota lá na Sim. seleção olímpica. Que na última Olimpíada também não foram, né? Exatamente. Aí. Entendeu? Prepara os caras, prepara a gurizada, prepara isso. Mas chega na hora não corresponde, né, cara? Mas e o técnico? Quem agora? O técnico para a seleção brasileira? Pois é. Quem está se lançando, praticamente se lançando Então, a candidato é o Renato, né? A nível de Brasil, Renato e estrangeiro, o Abel Ferreira e lá o Lancelotti. Lancelotti. Lá Mas no Real nenhum Madrid. desses aí vai Não aceitar, vai né, cara? aceitar. Então vai Acho que nem sobrar quem? Abel. Renato, é. Será que sobe o Renato? O Luiz Felipe não vai entrar nessa barca. Não, vai. o Felipe, se ele fizer Não, isso aí, ele não não vai. quer, já fizeram o nome dele, não quero mais essa Ele coisa. tá ali dele. com o time dele ali do Flamengo, tranquilo, ele sabe. Ah, o Felipe Luiz, então tá falando. Felipe Luiz. Desculpa, Felipe Luiz. é que a gente troca, né? Eu acho que vai cair no colo do Renato essa parada aí. Eu acho que vai. Infelizmente, E sim. será que vai aceitar? Mas acontece o seguinte, Professor, Pô, eu tava vendo. o Esse- Renato é capaz de ir até de graça. Os clubes ele tá pedindo 2,5, né? A última cotação aí, só ia assinar com Eu qualquer tava clube vendo o por contrato 2,5. do contrato do Dorival, 1 milhão por mês, mais publicidade. E esse contrato não é até dezembro de 2025. Não, ele já foi demitido, sabia? Claro, foi ontem. eu acho assim, ó, Até 2026 de dezembro, até o ano que vem ele vai ficar ano que ganhando 1 vem. milhão em publicidade. o Renato, eu acho ele um bom técnico, cara. Independente de eu ser colorado ou não. Vamos tirar um pouco do bairrismo aí, né? Coloradismo, né? Claro. Eu acho assim, o Renato é um baita treinador. Eu acho que ele é um baita Ele treinador. é agregador. Eu acho ele um bom O problema do gestor de Renato Isso também é acho. relacionamento, que nem o Dunga tinha. O Dunga tinha esse problema de relacionamento com a imprensa, com a cobrança e tudo mais. O Renato só tem esse problema aí. Mas eu acho que ele é um bom técnico. A questão dele é que o cara é mau caráter. Não mau caráter, né? O cara Mas o cara tá no bom sentido, né? o cara é ignorante, entendeu? O Dunga era assim. O Dunga na última vez da seleção, ele brigou com os repórteres, xingou os caras. Então mas tem que ver esse outro lado aí, né? O Renato é aquele que ele chega pro jogador no final da tarde, olha, pode fazer a tua festa, Mas mas tomar um amanhã, shopping, eu pago. mas amanhã, Isso. porque eu passei por isso, Amanhã eu às 7 quero horas, tu de manhã, Você pronto. tem aqui. E ele tinha um excelente auxiliar, o Alexandre. E o Alexandre deu problema familiar lá, né? O William dispensou ele, que fazia um excelente trabalho dentro de campo, esse auxiliar.
Que eu acho junto que com o Renato. eu né? ainda acho que o Auxiliar era melhor que o Renato. Pra mim, né? Todo No mundo meu- fala. no Como meu o Turra conceito- com o Filipão, né? Exatamente. No meu conceito como treinador, o Renato. Não. Não, eu também acho Ele que mesmo disse que ele fazia aqueles cursos lá, só fazia presencial. Mas ele não estudava. Sim, aquelas ele, na provas. realidade, ele foi obrigado a fazer Isso, o curso, é. porque ele não queria nem ir, né? Que jamais eu vou pegar a aula do Joãozinho, do Pedrinho lá, que foram meus colegas e tal. Ele dizia isso aí. Não, é que ele assim, ó, eu acho que ele deu uma parada no tempo. né? Parou. Ele deu uma parada no tempo, ele não podia de forma nenhuma falar isso até dos colegas deles que estão Já lá o se nosso preparando. treinador, o Roger, é um cara É estudioso. estudioso, né? Cara? É diferente. Pô, tu vê pelas entrevistas do Roger, né, cara? É. Não, eu penso assim quanto ao Renato, né? Se o Renato fosse um cara que fosse, por exemplo, assim, ó, se pegasse o Dorival, tá? Sim. Se pegasse o Dorival, que pra mim com todo respeito ao trabalho dele, ele é muito pacato, muito parado, só tem cara de brabo, mas ele não fala nada com o jogador. Parece que ele tem medo de falar com o Sim, jogador. sim. Mas é treinador, Aí- né? Sim, é treinador. diferente. Se botasse, por exemplo, assim, um cara tipo o Renato ao lado dele, como auxiliar técnico. Porque daí o Renato, nesse sentido, como o Deco falou, como gestor de pessoas, o Renato é crânio. Né? O Renato é crânio, nesse sentido de gerir o jogador. É aquele papo de boleiro, Sim. paizão, amigão. Ô, meu, vem cá, quem sabe tu faz isso aqui, tu faz aqui, sabe? E aí talvez ele como um auxiliar técnico, talvez até ele se preparasse um pouco melhor, né? Mas como técnico direto da seleção, eu não enxergo mais ninguém além de Dunga, Tite. Mas isso também não quer dizer que não vai dar certo, né? Não, Daqui quer a pouco, dizer, né? daqui a pouco dá, ele vai né? lá e faz um baita trabalho. trabalho, Falaram né? a semana no Dunga, mas o Dunga já tem esse projeto O Dunga não vai social. querer, não vai querer. O Dunga, eu acho que o cara com um perfil atual para dirigir a seleção brasileira teria que ser um cara que fosse respeitado pelos jogadores Sanguíneo. O cara é sanguíneo. e que soubesse que aplicasse uma lei forte E lá o que de- vocês acham do Roger? Mas será que daria uma oportunidade ao Roger Nesse momento, acho que. nesse não. momento? Eu acho que também. Porque Eu acho que eu penso o seguinte, o currículo do Roger ainda para a seleção ainda é fraco, viu? é que eu penso o seguinte, eu acho que o Brasil, a seleção brasileira tem que ser reformulada, que nem a Alemanha fez. A Alemanha teve um período que os caras estavam muito velhos, né? E os caras renovaram a seleção. Então, mudaram todo o conceito, botaram gurizada nova. Tanto é que é uma baita seleção, né? Eu acho que o Brasil tinha que começar por aí. Outra coisa que eu acho que tinha que ser reformular. O problema é a grana. Esses caras trabalham muito com patrocínio para promover jogadores. O que seria interessante? Monta uma seleção local, que nem fizeram em 70 e poucos aí, que tentaram montar uma seleção local, mas só que o Falcão tentou montar. Só que não deixaram, a imprensa não deixa, os patrocinadores não deixam. Então tem que mudar esse conceito, botar uma seleção daqui. Esses caras que jogam em qualquer time aqui do Brasil, os caras têm o prato de comida para eles, cara. Sim. Monta uma seleção daqui local e faz uns testes, bota para jogar. Fora do período, porque agora é tarde, né? A Copa do Mundo tá aí. Para a próxima renovação, fica um ano treinando, bota uma seleção aí local, bota os caras para correr, vamos ver o que vai acontecer, né? Vai acontecer agora em junho, vai dar os 4 últimos jogos agora da eliminatória, 2 em casa, 2 fora. Eles vão chegar uma semana, vão treinar, vão pro jogo e encerra, né? Compromisso. Mas vamos no intervalo, vamos para o intervalo aí. Vamos fazer uma propagandinha dos nossos anunciantes, patrocinadores aí. Vamos lá então, estudo de dança Maria Cristina Futuro, na rua Dona Laura 556, no WhatsApp 51997695454, repetindo 51997695454, Estúdio de Dança Maria Cristina Futuro, na rua Dona Laura 556. Quer dar um tapa no teu visual, ficar mais bonitinho? Vá na Barbearia Strong, ali na Galeria Universitário, na rua Doutor Flores 127, sala 03, com o Anderson. BL Celulares, assistência técnica e acessórios. Procura o Henrique lá na Adelino Ferreira Jardim, 358, no Jardim Leopoldina, no WhatsApp
991594575. Estúdio by Alana Nails, especializada em unhas de fibra de vidro. Então, marca o seu horário no WhatsApp 51994231640 e deixe as suas mãos bem mais bonita. AGTS, Associação Gaúcha de Trabalhadores da Saúde. O verão está terminando, mas ainda tem grande chance de você curtir as melhores colônias de férias do litoral gaúcho e preparando-se para viver momentos inesquecíveis. Para o próximo verão, estará a GTS na rua Andrade Neves, 155, sala 58, no WhatsApp 519-8058-0101. E vamos com o nosso programa Esporte 901 aqui na Rádio Nova Princesa, sempre com você, a rádio web que mais cresce no Brasil. Comentando sobre futebol nacional e internacional, estamos aqui com o professor Elni Marola e o grande Deco. Deco, para quem não sabe, e o pessoal tem mania de julgar as pessoas sem conhecer, Deco é jogador profissional, tem conhecimento, é também treinador, hoje participa do futebol amador, né, Deco? E Vila Vargas aí, quer falar um pouco sobre Vila Vargas aí, Deco? Pô, cara, o Vila Vargas esse ano a gente está, que nem nós estamos comentando aqui de renovação, né, da seleção. Esse ano nós estamos fazendo uma renovação e bastante grande também no Vila Vargas, né, porque a gente tinha lá no Vila Vargas um vício de sempre os mesmos, entendeu? E esse ano eu como diretor de futebol, para mim ser isso aí, para mim ir com vocês, nós temos que renovar, temos que tirar essa. Daí me incumbiram dessa tarefa de fazer o time, né, cara? E realmente eu estou me esforçando bastante e até agradeço o pessoal que jogou muito tempo com a gente, né, cara? Mas que esse ano a gente vai fazer um tem que ter negócio mudança, tem que ter mudança. Tem que ter mudança e esse ano nós mudamos. E o professor Elni, a respeito do futebol amador, professor? Bom, Como é que tá a história aí? bom, futebol amador eu sou viamonense, né? E o nosso time tradicional lá de Viamão é o Tamoio Futebol Clube. Equipe essa que o ano passado comemorou 80 anos de existência. Eu sou da época que o nosso amador era muito forte no estado. Eu como tive a felicidade de ser atleta do Tamoio, lá por 10 anos, lá no primeiro quadro, a gente rodou todo o estado. Na época do Sapucaense, Cerâmica, 15, Jaú. Tudo né? time bom, né? Time bom. Valia a pena E muitos a gente- deles foram profissional. Profissionalizado, né? O Cerâmica foi Profissionalizado. profissionalizado, É, baixou é. de novo, né? Por sinal, tem o Cerâmica em 79. Nós estivemos num jogo extra lá no Campo Neutro, no Jaú, e a gente teve a felicidade de vencer eles e decidiu o estadual com o Portuário de Rio Grande. Infelizmente, na época, a gente empatou em casa e fomos goleados lá no campo do Rio Grande contra o Portuário. Portuário, na época, já existia. Eles contrataram uns 4 ou 5 ex-jogadores de esportivo, né, e tiveram a felicidade. Então, assim, voltando a respeito do Tamoio, o clube tem aquele estádio maravilhoso no centro da cidade. Centro de E Viamão. hoje ele se tornou um clube recreativo, com horários de locação, tem um salão de festa, então essa é a receita, tem um funcionário. Hoje eu faço parte da diretoria, sou o tesoureiro do clube. É o homem que manda no O nosso presidente lá Estamos bem de é amigo. um jovem lá de 60 anos, lá o garotão. Breno Brito. Passou como funcionário do nosso Banrisul, né? Tá fazendo um bom trabalho, até estou suspeito e tudo. E estamos levando o clube. Agora, a respeito do futebol amador em Viamão, tem algumas ligas, né? Que ali está mais concentrada ali no 4º distrito, que é na Santa Isabel ali. Aí contempla ali o Lomba do Sabão, o Martinica, Vila Monte Alegre. Monte Alegre, né? Jari. É. Mas Viamão tem um potencial muito grande do futebol amador, que eles estão levantando, entende? Porque foi uma época, principalmente na década de 70 e 80, o futebol amador em Viamão era muito forte, né, tia? Mas a gente está bem otimista. Estamos com algumas publicidades lá no Tamoio, isso é importante, porque a própria prefeitura, a empresa de ônibus de Viamão, eles não
não colabora com o tamanho, né? Para ceder um ônibus fim de semana de um jogo fora, eles não cedem, a própria prefeitura também. Então fica precário, né? O futebol, a Copa RS de Futebol Amador já começou a estar com jogos realizados lá no... Para quem não sabe, o nome do tamanho é Edgar Leitão Teixeira, Sim, né? o estádio Edgar Leitão Teixeira. Leitão Teixeira. E tem as equipes do Jari, Master, UDV. O DV. Veteranos, eu não sei o que significa o DV depois. Acho que é a É a União. União da O DV. é o DV, tá nos veteranos. E o Martinez. Não, acho que é o DV, é a União de Desporto Viamonense. Deve ser. Eu acho. Vou me informar. E na Alvorada, também tem o time, a Alvorada conquistou recentemente o título do Campeonato Amador da LMDD, vencendo a Sol Radiadores por 1-0. O goleiro Wallace foi o destaque na final. A região metropolitana é muito forte, o Amador, ao jogar mesmo após a perda de seu pai. O Campeonato Municipal de Gravataí também está aí já, na categoria veterano, começou recentemente, tem 9 equipes participando e as competições prometem movimentar os campos da região e atrair torcedores. A Alvorada também, né? Tem o campeonato lá que já tá sendo. Também os times de Alvorada estão participando também da segunda Copa RS de Futebol Amador, com jogos no Centro Olímpico Municipal, né? No campo da Vila Nova, né? Equipes como Vila Nova, 1º de Maio, Independente, disputam vagas na categoria livre, veteranos e master. Tu falando agora sobre Gravataí, eu tenho uma recordação muito boa, que hoje, se ele existisse, teria a idade do tamanho. Paladino foi um clube também que foi fundado na década de 50. Não, final da década de 40. O tamanho é de 44. E foi extinto, e aí ficou só os dois, o Liberdade e o Cerâmica. Mas também lá o futebol amador é muito forte. Os times de Cachoeirinha também estão participando da Copa RS de Futebol Amador, né? Os jogos programados para diferentes etapas da competição. A cidade tem tradição em revelar grandes talentos no futebol amador. Essas aí são algumas notícias do futebol amador aqui no Esporte 901. Chega lá, Leco. Só a título de informação, o Jari e o Lomba vão disputar na Liga São José esse ano. Vão participar do campeonato da Liga São José aqui no Partenon. Aqui no Partenon. Oh, que interessante isso aí. Isso é importante. Aí fica uma troca, uma intermediação de... Intercâmbio. Intercâmbio de... E vai ter jogos do campeonato aqui lá. Lá em Viamão. No Lomba e no campo do Jari também. E de volta. Legal. Pô, que legal. E o Monte Alegre não tá nessa parada? Não, Monte Alegre não. Tu fala do Monte Alegre, tu foi atleta do Monte Alegre? Eu fui atleta do Monte Alegre. Eu me lembro que tu foi atleta do Monte Alegre. Eu joguei no Monte Alegre, lá em Viamão eu joguei no Monte Alegre, fui campeão pelo Americano e pelo União da 14. Tem um Americano em Novo Hamburgo, não tem? Deve ter. E eu joguei no... Americana. Novo Hamburgo tem. Eu joguei no Vila Augusta também. Tive o prazer de jogar lá com o falecido Rocinho. Sim. E foi prefeito da cidade de Viamão, né? O Júlio Mourão, que faz tempo que joga lá no Monte Alegre, né? O Júlio ele não sai de lá. Ele mora ali pertinho, né? No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está querendo buscar a recuperação, né? Após disputar o final do Campeonato Paulista contra o Corinthians. O Palmeiras já se prepara para sua estreia no Brasileirão contra o Botafogo neste domingo às 16 horas no Allianz Parque. Que legal, hein? Tu sabe que Lionel Messi tirou uma onda, tirou uma ondinha do Rafinha, né? E havia feito declarações polêmicas antes da partida. Logo após, o Lionel disse que às vezes é melhor pensar antes de falar. Olha aí, olha que letra do homem. E esse sabe pouco, né? Tu sabe que eu vi ontem. Não fala muito também, né? Eu vi ontem um agradecimento de parte. Teve uma postura muito legal, essa Leila, presidenta do Palmeiras, dando os parabéns para o presidente do Corinthians, que eles mereceram. Começaram vencendo lá no Corinthians, lá no Allianz Parque, né? Sim. E depois confirmaram depois o empate. E eu achei muito interessante a postura, que eu achei que ela ia haver uma cobrança assim dos jogos aqui que aconteceu, a arbitragem, mas não.
Diz que ficou em boas mãos. Porque o Palmeiras estava buscando o tetracampeonato, né? Isso é bom. É bom pro futebol. Outra noticiazinha internacional é o Kylian Mbappé, sabe? Está em grande forma, ele marcou no Real Madrid o hat-trick contra o Manchester City na Champions League. Ele continua a se destacar como uma das maiores estrelas do futebol mundial. Você tá falando do Manchester City? Mas não vem fazendo um bom campeonato esse ano. Ele fez 3 gols. Mas não vem fazendo um bom campeonato esse ano, né? Ele disse que ele está fazendo uma boa dupla com o Vinícius Júnior. E na Fórmula 1, Max Verstappen lidera o campeonato após uma vitória emocionante no Grande Prêmio da Austrália com Lewis Hamilton e Charles Leclerc disputando posições no pódio. Essas são as notícias internacionais e quero aproveitar e abrir o microfone para vocês fazer como é que se diz, Sessão Maguila. Feedback? Sessão Maguila, mandar um abraço para minha mãe, para meu pai, para meu tio. Vai, Leco? Vou mandar um abraço aí para o pessoal da Liga de Futebol Amador do São José. Só isso. Manda que se preparar lá a carnezinha, que eu vi, tu conversando pelo telefone aqui. Tá tudo certo. Prepara aí o churrasquinho. Tá tudo certo. 4 horas, o negócio. Ele é meio exigente, né? 4 litrão. 4 litrão. Tô litrão, mas é o mínimo, né, cara? Pra esquentar, né? E aí, professor? Bom, mais uma vez, eu quero agradecer a esse programa maravilhoso, Esporte 901, da nossa querida Nova Princesa, né? Sucesso no decorrer desse ano de 2025, né? Vou ficar sempre à disposição, Moncorvo. Foi Explicar pro pessoal aí que tu me chama de Moncorvo, porque tu foi meu técnico. Sim. E tu me chamava pelo sobrenome. Pessoal que não sabe, certo. O pessoal me conhece pro Edson, pro Mano do Swing, então, pra quem não sabe, meu sobrenome é Moncorvo. Com muito orgulho, graças a Deus. Sucesso pro nosso colega Julinho aqui, da Nova Princesa, pra ti, né? E em especial ao Deco, nosso ex-jogador profissional, né? Sucesso como diretor lá no Vila Vargas, tá? Valeu, isso aí. E estamos às ordens aí nessa caminhada esportiva que tanta gente gosta. Com certeza voltará. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui o programa Esporte 901 e eu quero deixar aberto o convite para quem do pessoal do amador, do futebol amador, que as portas da Rádio Nova Princesa, com esse programa que a gente está estreando, venham até a gente, converse, passe todas as informações possíveis que vocês puderem e quiserem passar para a gente com certeza vai passar aqui no programa e dar o recadinho do pessoal, falar quem é o melhor atleta dos clubes amadores, quem ganhou, quem não ganhou, quem perdeu, as portas estão abertas. Obrigado. Esporte 901, eu já agradeço a vocês, agradeço aos ouvintes, agradeço a parte técnica ali, Júlio César Saião. Trazer um gremista também, né? Não, a gente já convidou, mas eu não sei o que está acontecendo. Tem que trazer um gremista para contrabalançar o negócio. Isso, a gente convida os gremistas, porque eu não sei o que está acontecendo, não sei se foi efeito Grenal, pós-Grenal, que deixou isso tudo... Eles estão tudo recolhidos, né? Recolhido, mas daqui a pouco... quarentena. Daqui a pouco eles ganham uma e já fica bobalhão de novo e querem vir. Tá? Faz parte. Esporte 901, encerramos por aqui, agradecendo a todos, agradecendo a presença de vocês. E ficamos aqui na Rádio Nova Princesa com Esporte 901. Rádio Nova Princesa sempre com você, a rádio web que mais cresce no Brasil.